Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo aí? Ok. Bom, acho que a gente já pode começar nosso encontro de hoje, né? Enquanto a gente vai falando, talvez vamos adentrando alguns outros alunos aí, né? Estão todos bem? Tudo tranquilo aí? Bom, certo que sim. Bom, pessoal, então, nosso encontro, né, de hoje, nosso momento síncrono, né, a gente, primeiramente, vai abordar contexto, né, da atividade que foi solicitada, né, que foi a atividade lá do conhecimento prévio, né, que ainda está aberta, né, até hoje. É uma atividade simples, né, que bastava apenas colocar num pequeno texto, né, aquilo que vocês já conhecem, né, sobre os conceitos que a gente colocou lá, né, o conceito de cultura, conceito de diversidade cultural e o choque de culturas, né. Então, era basicamente isso. Para que serve? Qual o objetivo dessa atividade? É verificar, né, um conhecimento prévio, né, como o próprio nome já diz, né, um conhecimento que vocês já têm previamente, né, já desenvolveram aí por um certo tempo, né, e é, verificar, né, não é para falar se está certo, se está errado, né, apenas para verificar o que vocês sabem, né? Não é para falar, o aluno tal colocou algo que está errado, né? Nesse primeiro momento aqui, né, sobre esse contexto, sobre esses conceitos, né? Então, é importante vocês terem ciência também que em todas as ciências, né, seja qualquer que seja, e a história também se inclui nisso, existem conceitos importantes, né, conceitos que devem ser bem entendidos, né, que devem ficar claros. Né? O que são conceitos? São definições, né, sobre algum aspecto, sobre algum elemento, né. Então, por exemplo, com o caso das ciências humanas, né, existe muito contexto conceitual, tem muita coisa, né, que é produzida, né, não só na história, mas também na sociologia, na filosofia, na geografia, né. Então, e é importante conhecer esses conceitos, principalmente porque se você não conhecer um conceito de maneira correta, você vai dizer alguma coisa que não é realmente, né, é a definição. Então, cultura, por exemplo, né, que a gente colocou. Então, apesar desse conceito ser bastante rico, né, tem várias definições de cultura, né, por exemplo, na história, na geografia, na sociologia, né, então, ali existem muitas definições, muitos autores, né? Mas é importante, é lógico que a pessoa tem que saber tudo que está falando sobre cultura, mas aquilo que é o básico, né? Que permita com que não é, fale coisas que não está ligado ao conceito, né? Então, essa atividade foi proposta nesse sentido, não para julgar se está certo ou errado, né? Mas sim também para ver um pouco o que vocês, né, conhecem sobre isso, né? E o mais importante, trazer uma construção a partir do que vocês já conhecem, né? Para lapidar, né, esse processo conceitual, entendido? Então, a partir do que o aluno conhece, o fulano colocou isso.
né? Então, vamos ver se é isso mesmo depois, né? Não nesse mesmo, mas depois ver o que pode ser agregado aí, né? Nesse conhecimento que ele tem, né? Sobre determinado conceito e ir lapidando, né? Então, por exemplo, a partir do que eu já coloquei lá no AVA, né? Eu já coloquei lá algumas coisas, alguns vídeos, né? Sobre cultura, sobre diversidade, né? Vídeos em curtos, que a partir daquele contato você, né? Pode melhorar, não melhorar, mas construir mais alguma coisa sobre esses conhecimentos prévios aí que cada um tem, né? Então é assim que vai se construindo esse conhecimento, né? Então é importante, né, a partir desses outros meios, né, essas outras fontes, melhorar, né, esse conhecimento conceitual, tá certo? Então, nesse sentido que a gente propôs essa metodologia, né, de primeiro verificar, né, diagnosticar o que vocês têm conhecimento aí, né, sobre aqueles conceitos. Por que a gente colocou aqueles conceitos ali? Por que não outros? Né? É porque esses conceitos, como a gente já falou na aula passada, né, a gente vai trabalhar com a metodologia de eixos temáticos, né? Então, nesses primeiros subtemas aí que a gente vai abordar, né, a gente estão ligados a esses eixos maiores, que é a cultura, né? Então, a gente vai trabalhar, por exemplo, a questão religiosa, né, das sociedades e tal, que também está ligado ao contexto cultural, né? Então, é isso que é importante, né? Bom, a gente está aí num momento, né, cedo, né? Todo mundo está acordando, mas é o horário de nossas aulas, né? Então, eu gostaria de saber, né? Só eu estou falando aqui, já tem um tempo, né? Como foi a experiência dessa atividade, né? Como que vocês conseguiram realmente fazer, né? Teve essa condição, né? Porque a gente sabe que é uma metodologia que nem todos utilizam, né? De querer trazer um conhecimento prévio aí dos alunos, né? Então, eu queria ouvir-los também, né? Como foi essa experiência, né? Conseguiram realmente colocar lá o que estava na mente, né? Conseguiram, ou a necessidade de olhar alguma fonte foi maior, né? Como é que foi esse contexto aí? Alguém pode dizer? Olha, professora, eu tentei pensar ao máximo, mas eu fiz das minhas palavras mesmo, não pesquisei em nada, não. Ok, Sabrina. É isso que é o importante, né? Que às vezes o aluno fica preocupado, ai meu Deus, se eu não olhar, o professor vai dizer que está errado, né, e tal. Mas o objetivo é esse mesmo, né? Trazer aquilo que vocês já têm conhecimento, né? Para a gente discutir, né? Então, é nesse sentido, né? É uma atividade que procura, né? Desenvolver esse aspecto, né? De trazer aquilo, né? Como eu já falei, que não só sobre cultura, sobre qualquer assunto, né? A gente, como eu já falei na aula passada, tem contato com outras, né? E o Google, né? Você tem Google aí, hoje é uma ferramenta que você consegue ter acesso à informação aí, né? De todo tipo, né? Informação boa, informação com qualidade e outras nem tanto, né? E por isso o aluno tem que ficar esperto também nas fontes, né? Que pesquisa para não repetir, para não contribuir com esse processo de conceitos errados, né? Nesse sentido. Mais alguém gostaria de falar aí, por favor? Bom dia, professor. Bom dia.
eu fiz atividade também e não pesquisei na internet porque eu já lembrava de alguns conteúdos que a gente já tinha trabalhado em outras disciplinas, coisas que eu vi por conta própria ao decorrer do tempo, e eu achei que foi bem tranquilo desenvolver a atividade. Sim, tranquilo mesmo, né, Claudinei? E esse era o objetivo mesmo, né? Como eu já disse, né, vocês têm essa vivência já na escolar há muitos anos, né, e com outras disciplinas, né? E esses conceitos, né, são conceitos que estão presentes aí em outras disciplinas, não só na história, né? Então, é algo que já está né, no contexto de conhecimento que vocês já têm, né? Então, o objetivo era esse mesmo, né? É lógico, é uma atividade tranquila, né? Que não tem, assim, um grau, assim, de dificuldade, né? E eu fico feliz, né, que vocês tenham realmente aí feito com suas palavras, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, sofre muito com essa questão de cópia, né? De plágio, né? Infelizmente, isso não só no livro, tem, seria algo, né, presente no contexto aí da educação de maneira geral, né? Mas, enfim, esse era o propósito mesmo, né, de fazer com que vocês pensassem os conceitos, né? Eu acredito que vocês já tenham também tomado contato, né, lá com os vídeos que a gente colocou, né? Que é algo a mais, né? Algo para somar, né? É lógico que os vídeos não eram, né, para ser utilizado para fazer atividade, né? Era para a gente discutir hoje aqui, né? Esse contexto conceitual aí, né? Que a gente chama de aula invertida, né? Sala de aula invertida, né? A gente coloca o conteúdo, né? Anteriormente para os alunos e depois, a partir da leitura que eles fazem, né? O acesso que eles têm a, ao que foi colocado, né? A gente discute sobre o que foi colocado, né? E amplia, né? Essa discussão, né? Com o entendimento de vocês. Né? Então, a gente vai procurar fazer dessa maneira com todos os conteúdos, né? Para que fique mais fácil, né? Para que vocês já vão tomando contato, né? Aí aqueles que têm interesse também, tempo, né? Já podem, a partir do que eu já coloquei, né? Por exemplo, coloquei lá os vídeos sobre cultura, diversidade, né? Também fazer suas próprias pesquisas né, nos meios de pesquisa aí também, né, para ampliar o conhecimento, né? A gente sabe que o tempo de vocês é bem apertado, né? Mas todo mundo, né? O meu também é apertado, né? Mas é possível, né? Fazer esse processo aí, né? Para que, né, as aulas fiquem mais, vamos dizer assim, participativas, né? Que a gente gostaria de mudar, gostaria que tivesse, né? Uma participação maior, mas não só de corpo presente, mas falando, né? Discutindo, para não ficar algo assim tão monótono e cansativo, né? Mas, enfim, infelizmente o número também de participantes já reduziu bastante, né? Com relação à semana passada, retrasada. Mas, enfim, né? Vamos aí trabalhando para ver melhor isso aí, né? Mas alguém gostaria de falar sobre a atividade? Bom, vamos lá, né? Então a gente vai, né, a partir do contexto, né, do que a gente falou aí, né, dos conceitos, discutir um pouco aí, né, sobre o que a gente já colocou, né, questão de cultura, né? Alguém consegue aí fazer uma definição sobre esse conceito aí? Mais alguém? Professor, Diga. eu entendo a definição de cultura como tudo
tudo aquilo que o homem produziu ao longo do tempo e que gerou como resultado tradições e costumes. Sim, né? Isso é uma definição, né? Como eu já disse, cultura, né? Essa palavra cultura aí, né? Ela tem muitas definições conceituais, né? De acordo com a ciência, por exemplo, sociologia trabalha muito com cultura, antropologia também, né? Que é a ciência que estuda o homem aí, com essa questão social, cultural, né? Então, a antropologia estuda pode estudar aí alguns grupos, né, étnicos, para saber os seus costumes, para saber, né, como você falou aí, né, as tradições, né? Que são passadas de geração para geração, né? Então, é tudo o que o ser humano produz, né? Tanto de maneira material, como também imaterial, né? Então, se ele produz lá, né, como produziu a roda lá na pré-história, né? Então, isso é uma produção material, né? Agora, tudo que ele constrói de maneira imaterial, né? Todos os costumes, né? A maneira de comer, de se vestir, né? De falar. Então, tudo isso aí é uma construção, né? Imaterial. Então, a gente tem esse tipo aí de definições, né? Sobre a questão cultura, né? E a própria palavra cultura também, ela tem outros significados, né? Por exemplo, vocês, né, que estão fazendo curso técnico aí, né? Tem a cultura da soja, a cultura do milho, cultura do sorgo, né? E muito, que está ligada à questão de cultura de produção agrícola, né? Então, é uma maneira de o uso da palavra, né? Por exemplo. Mas, de maneira geral, o conceito de cultura está ligado a essa questão, né, como foi definida aí pelo Claudinei, né? Essa questão do que o ser humano produz, né? Só o homem produz cultura, né? A gente não tem um cachorro, um animal qualquer que produz cultura, né? Os animais trabalham com o que chamamos de instinto, né? Então, a natureza, né, nos deu aí um processo de instinto para que eles saibam que tem que se alimentar, né? Não sabe, né? Eles têm uma questão natural ali que os levam, né, a fazer esse processo de sobrevivência, né? E o homem é o ser que consegue produzir cultura, né? Então, tudo que ele vai produzindo aí no decorrer do tempo, seja na questão religiosa, seja na questão alimentícia, seja na questão de vestuário, na questão de moradia, né? Tudo isso são produções culturais, né? Além da questão cultural ligada a algum tipo de expressão artística, né? Danças, vestimentas, né? Então a gente tem aí esse contexto também ligado aí a essas expressões, né, culturais, né? Então por isso que a gente tem aí, né, no contexto cultural, muitas diversidades, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui os rondonienses, né, por exemplo, mas apesar que a Rondônia é formada por várias culturas, né, de vários lugares, então a gente tem uma mescla aí, né, de alimentação, de questão de produção artística, né, diferenciada, né. Então, cultura é isso, né, de maneira geral, né, tirando aí, se você for aprofundar em algum autor, né, em algum contexto, você vai ter alguma diferença, né, nesse contexto aí conceitual. Mas, de maneira geral, cultura é isso, né? Essa produção aí, material e imaterial, né? Tem também a questão, né, do contexto que também era utilizada, a questão da cultura, né, a palavra cultura, para dizer se uma pessoa era estudada, né, se uma pessoa tinha um conhecimento maior aí, né, formal, né? Então era costume
dizer que é uma pessoa que fez faculdade, que teve uma carreira, né, de estudo formal, e é dito como uma pessoa culta, né, uma pessoa que tem cultura, né. Mas o que vocês pensam? Somente essas pessoas têm cultura? Somente quem passou por um banco de universidade ou se formou em alguma coisa, é somente essas pessoas que têm cultura? Não, professor, com certeza não. Conhecimento não faz ninguém melhor que ninguém. Certo. Mais alguém? Sem contar que o conhecimento ele não está só numa escola, vamos dizer assim, uma pessoa que vai para a escola adquire conhecimento, mas também está na prática, né? Às vezes vamos dizer, um sitiante, ele tanto fazer uma certa atividade, ele vai adquirir um certo conhecimento ali no decorrer que vai fazer tipo um diferente, ver que a produção não foi tão boa, ele vai fazer diferente e vai adquirir um conhecimento. Esse conhecimento vai ser passado de geração em geração. Então, não há necessidade de uma pessoa estar numa escola, numa universidade boa para possuir uma cultura, eu acho. É isso mesmo, né? Tanto o Claudinei como o Rony aí, né, disseram, né, coisas que estão relacionadas aí todo mundo tem cultura, né? Todos nós temos cultura. O que tinha aí uma diferenciação, né, no século XVIII, século XVII, aí, é que lá surgiu o conceito de cultura erudita, né, e cultura popular, né? Então, por muito tempo, as classes nobres, né, as pessoas das elites, né, eram tidas como pessoas de cultura erudita, refinada, né? Aquelas pessoas que iam para a ópera, né, que iam para o teatro, que tinham um conhecimento, né, fino, né, de etiquetas e tudo mais, né? Então, essas pessoas eram tidas, né, como da cultura erudita, né? Até mesmo hoje, né, se você for pensar, tem esse contexto, né, de que há pessoas que ouvem Mozart, pessoas que ouvem ópera, né, que tem um gosto refinado, né, entre aspas aí, para música, né, são pessoas que têm uma cultura erudita, né, são pessoas mais cultas, né. E do outro lado a gente tinha o que chamamos de cultura popular, né, que era aquela cultura do povão, né. No caso lá da Idade Média, por exemplo, as pessoas que, né, não participavam desses elementos, ou posteriormente também, na Idade Moderna, né, tinham aquelas pessoas que, né, ainda não tinham uma etiqueta, que comiam de maneira grosseira, né, ou se alimentavam, né, sem usar muitos talheres, né, muitos copos e tal, né. Então eram chamados de cultura popular, né, mas a gente tem que ter noção de que a cultura, né, vamos dizer assim, não tem uma cultura pura, né, falar, eu sou cultura, minha cultura é pura, né, e eu não tenho influência de nada, né, então isso já tem, né, pesquisas né, que falam que não, né, que existe até mesmo uma mistura, né, entre a cultura dita erudita com a cultura popular, né, que a cultura erudita vai pegar alguns aspectos da cultura popular na música, né, que vai trazer também, né, para se formar aí esse processo cultural das sociedades, né, então existe, né, esse contexto, né, e como, né, foi dito, né, temos, né, esse contexto cultural, não quer dizer que a pessoa que não sabe ler e escrever, que ela não tem cultura, que a pessoa que não, não tem um conhecimento científico, ela não tem a cultura, né? Então, por exemplo, como o Rony citou aí, a questão dos sitiantes, das pessoas que trabalham no campo, né, que conseguem, mesmo sem ter ido a uma universidade, conseguem saber quando que é para plantar, quando que vai colher, né, o produto, que são coisas que foram passando, né, de geração para geração, né, como arar, né, em qual lua plantar, né, então tem todos esses aspectos aí, né, então a cultura é isso tudo, né,
Cultura também é a pessoa que estuda, né? A pessoa, né? É a pessoa que não estuda, mas tem um conhecimento cultural grande, né? De quando que a vaca foi emprenhada, quando que vai nascer, o bezerro, né? Então tem várias questões ligadas aí a esse conhecimento cultural e que é passado, né? Para outras pessoas de outras gerações, né? Então é nesse contexto aí, né? Que existe essa questão aí cultural, né? Ninguém é sem cultura. Né? Então, se alguém falar para você, você é sem cultura, vocês já podem ter condições de corrigir essa pessoa, né? Então, não, né? Ou você vê alguém chamando uma pessoa, né, de sem cultura, se não tem cultura, né? Você já tem esse conhecimento e essa pessoa está falando algo, né, que no mínimo está errado, né? Então, é nesse sentido aí. Então, cultura é tudo isso, né? Como eu falei no começo, é o que é produzido de maneira material, é produzido de maneira imaterial, né? Então, isso tudo vai passando, né? Vai sendo repassado, né? Então, a questão tradicional é cultura, né? Como festas antigas, tradicionais, né? Folia de reis, congado, né? No caso do Brasil, né? O Brasil, por si só, é um país com um processo cultural aí, né? Bem forte, né? Uma construção cultural aí bem diversificada, né? A gente tem influência aí dos europeus, tem influência dos indígenas, tem influência dos negros, né? Essa a questão da feijoada, por exemplo, né? Muitas danças, né? Então, tudo isso está ligado à questão cultural, né? Religião, né? Catolicismo, que foi trazido aí pelos portugueses, né? Que é tida hoje como uma religião oficial, importante aí no Brasil, né? Mas também tem também as protestantes que estão presentes, que tem também, né? Porque atividades religiosas entram no contexto cultural também, né? Tem a questão de sincretismo religioso, né? O que que é isso? É a mistura, né? Foi acontecendo essa mistura aí do catolicismo com o candomblé, o banda, né? Então, tem muito esse contexto aí também cultural, né? Então, é uma gama muito grande, né, de diversidade, né? De tomar o tereré, de tomar o chimarrão, né? De comer tutu, a mineira, comer feijão tropeiro, né? De dançar o rasqueado, lá no caso do pessoal do Mato Grosso, né? Então, tem várias coisas aí, né? Culturais, né? Que estão presentes aí no contexto brasileiro, né? É como que faz, como se fala também, né? Os mineiros têm um sotaque diferente dos paulistas, dos gaúchos, né? Então, tudo isso é questão cultural, né? No caso, isso, a língua, né? Tudo isso é imaterial, né? A feijoada, né? Já é também um contexto imaterial, porque é a produção, né? A receita da feijoada, né? Que entra aí nesse contexto todo, né? É, Vocês acreditam que existe uma cultura melhor que a outra? Sim ou Não, não? professor. Só culturas diferentes, melhor que outra. Até porque o conceito de melhor é muito relativo, né? Mas só culturas diferentes uma da outra. Alguém pensa diferente ou igual aí que queira falar? Assim, é a questão de melhor, às vezes é igual a gente falou, diferente. Na questão, assim, de que uma cultura possui mais costumes, mais, tipo assim, uma diversidade maior de costume, né? Enquanto que outra é mais pobre um pouco. Então, muitas vezes a pessoa fala, não, aquela cultura lá, ela tem um costume que ela julga ser melhor e tem mais costume. Então, acaba sendo, tendo assim, como julgado como sendo melhor do que a outra. Eu acredito. Mais alguém? Bom,
Então, de fato, né, como o Claudinei falou, realmente não, esse processo existiu, tá, gente? Por muitos anos existiu esse pensamento, né, de uma cultura superior, né? E isso foi ruim, tá? Porque teve momentos que se usaram essa justificativa aí para fazer um processo de dominação, né? Então, por exemplo, na época do que ocorreu o chamado imperialismo, né, que alguns países colonizaram a África, né, e a Ásia, eles usaram essa justificativa, né, de que a cultura dos europeus era superior e por isso eles deveriam levar, né, o desenvolvimento para aquelas regiões da África ali, né? E também aqui no processo de colonização do Brasil também utilizou-se bastante esse pensamento, né? Que é um termo, né? Um conceito chamado etnocentrismo, né? Etno vem de cultura, né? De etnia, né? E centrismo vem de estar no centro, né? É a mesma coisa daqueles conceitos que vocês já ouviram falar quando se estuda o iluminismo, né? Que tem lá o antropocentrismo, né? E o teocentrismo, né? Isso. Teo, Deus no centro, no caso o antropocentrismo, o homem no centro, né? Então aqui é o etnocentrismo, que é colocar uma cultura como se fosse superior à outra, né? Então, de fato, hoje em dia já tem aí, né, no contexto das pesquisas na historiografia, isso já caiu por terra, apesar de ter pessoas, né? E ainda mais nesse momento que a gente vive aí um individualismo muito grande, né? A gente vive esse contexto aí, uma sociedade um pouco, talvez, polarizada, né? Ainda tem pessoas que pensam dessa maneira, de que as culturas, né, são superiores às outras, né? Que a nossa cultura é superior à do indígena, né? E tal. Então, mas nesse sentido a gente tem que ter já essa visão, né, de que não, que as culturas elas têm cada população, cada grupo tem culturas diferentes, né? Não culturas superiores, né? Cada grupo teve uma trajetória cultural diferente uma da outra, né? Então não é porque lá na África eles ainda têm casas, né, feitas de pau a pique e tal, que eles são atrasados, né? Não. Mas esse contexto aí tem que ter um referencial, né? Eles são atrasados, talvez, se comparar com a tecnologia que os países desenvolvidos têm, né? Mas para eles isso não é importante, né? Para aquelas culturas, esse tipo de tecnologia, né, não seria tão importante devido à cultura que eles têm, né, que na concepção desses grupos não tem essa necessidade, né? Então a cultura ela é diferente, né? Não podemos julgar, né, uma cultura pela outra, né? Não podemos falar assim que, né? E nem mesmo falar, né, Ronifer, só contribuindo um pouco aí, né? Falar que um grupo tem mais rituais culturais do que o outro. Não, não é bem isso, né? Eles têm rituais culturais diferentes, né? Então, nesse sentido que talvez um grupo, né, que, sei lá, tem apenas lá alguns rituais lá de danças e tal, né, enquanto um grupo tem um número de rituais maior, né? Eles só tiveram trajetórias diferentes nessa construção, né, de tradições aí, né, mas um número, né, não define, né, essa questão de superioridade, né, ou inferioridade, né? São culturas diferentes, né, são culturas que estão aí, né, e cada um passou por um processo cultural diferenciado, né, um processo cultural que foi, né, tendo um caminho diferente, né. O que acontece bastante no contexto, e que deveria ser uma coisa boa, né? É o contexto o que acontece de contatos, né? De culturas diferentes, né? Então, isso, de fato, o homem, ele é um ser cultural, ele é um ser social, né? Quando ele toma contato, grupos, né, de culturas diferentes, a tendência é ser assimilado, né? E assimilar também aqueles contextos culturais ali de cada grupo, né? Então,
a gente viu que aconteceu muito isso no contexto histórico aí, de maneira geral, né? Esses contatos de um povo com o outro, né? E acontece essa troca, né? Essa questão aí de cultural, né? É o que a gente chama aí de aculturação, né? Só que, na maioria das vezes, essa aculturação, ela é danosa, né? Ela traz danos aí às culturas, principalmente aquelas culturas que, no nível tecnológico, são um pouco menos aparelhadas, né? Um exemplo foi o contato dos portugueses com os indígenas quando chegaram aqui no Brasil, né? No contexto tecnológico, os portugueses já tinham armas, né? Já tinham, mesmo em número menor, né? E além de doenças também, que, né, os grupos indígenas não tinham, né, uma proteção biológica aí, né? Então, esse contato do português, né, com os indígenas foi, de certo ponto, né, algo ruim para os indígenas, porque, né, eles tiveram que se acostumar com a religião desses europeus, foi imposto a eles, né, que eles, né, os grupos que tiveram contato aí pudessem utilizar a religião católica, né, e os costumes também, né, foram tentados aí com que fossem alterados, né. Então, essa culturação, quando ela ocorre de maneira tranquila, né, no contato tranquilo, sem imposição e por si só, com a convivência ali, né, vão se assimilando questões culturais, é tranquilo, mas quando ele é imposto, né, é algo que dificulta, né, e que até acaba com a cultura do outro grupo, né, do grupo mais frágil tecnologicamente falando, né, mas isso não quer dizer que uma seja superior à outra, né, isso não deve ser mais visto, né, não deve ser mais considerado, né. Então a gente tem o que a gente fala, né, culturas diferentes, né, culturas diferentes no contexto mundial, no contexto social de maneira geral, né. E aí esse é outro conceito, né, que é a diversidade cultural, né. Diversidade, a própria palavra já diz, né, de vários tipos diferentes, né, de culturas, né, uma grande diversidade cultural, não só diversidade de grupos, mas também diversidade de expressões culturais, né. Você tem aí, como eu já falei, se você está em Rondônia e viaja lá para o sul do Brasil, lá, vamos fazer uma viagem lá para Gramado, por exemplo, você vai chegar lá e vai ver que os conhecimentos culturais que você adquiriu aí no decorrer da sua vida, né, tem muita diferença quando você chega num local desse, né? E lá também eles tiveram influências de outros elementos culturais, né? Os europeus, principalmente os imigrantes europeus, que formaram grandes partes das cidades lá do sul do Brasil, né? Então, você vai ver que é uma mistura, né? Uma grande diversidade aí cultural, né? Que a gente tem, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Mas a gente fala do Brasil porque é o que a gente conhece mais, né? Nesse contexto aí, tá certo? Então, né, diversidade cultural, né, o ser humano foi, né, desenvolvendo uma linguagem, foi, né, construindo coisas, como a gente já falou aí, né? E o que a gente tem aí é a formação de uma identidade, né? A gente tem uma identidade aí cultural, né? Nós conseguimos nos identificar, né, por meio não só da cultura, mas também, né, das relações sociais que a gente tem, né? Vamos dizer que a gente deve muito, né, falando aí nesses conceitos, na sociologia, né? Então, isso faz parte do contexto, né, das ciências humanas, elas se interagem, conversam, né, para tentar explicar vários aspectos aí, né? Então, a gente tem aí esses contextos, né, de diversidade, de desenvolvimento, modos de vida diferentes, né? Vocês acreditam que exista muita diversidade cultural aí, realmente?
É só a gente olhar para nossa sala de aula e a gente já tem com sim como resposta, né, professor? Com certeza, né? Aí dentro do Instituto Federal a gente tem uma diversidade cultural, né? E a gente está inserido também, né, em várias dessas diversidades aí, né? A gente vive, às vezes, às vezes não dentro da mesma instituição, você tem contato, né, com alunos de várias partes, né? Professores também, são professores que, né, são de várias partes também, de outros lugares, né, que estão ali, né, convivendo, né, nessa diversidade toda, né? Então, isso é um exemplo bem claro, né, de como que a cultura, né, a cultura, ela faz parte da vida das pessoas. Não tem como se você é ser humano, você é um ser cultural, né? Você produz cultura, não tem como fugir disso, né? Entendeu? Nós somos seres que, né, produzimos cultura e a cultura nos produz, né, vamos dizer assim, né? A cultura que nós temos nos identifica, né? Então, isso que é importante, né? Eu acho que, assim, a gente tem que mudar, né, porque a gente estuda, por exemplo, né, algum conteúdo, a gente estuda aquilo, né, de uma maneira automática, né? A gente vem sempre, né, nas nossas trajetórias aí escolares, né? A gente estuda aquilo, estudei aqui cultura, beleza, né? Mas a gente tem que tentar mudar um pouco, né, a concepção, né, de trazer um significado para aquilo que a gente estuda, né? Poxa vida, eu estou estudando, né, isso, né, por quê? Né, esses conceitos aí, eu tenho tem um significado para mim, né? Não tem, aí cada um tem que analisar, né? Qual o significado, né? De eu estar estudando esses elementos aí para o meu dia a dia, né? De eu estar melhorando essa questão conceitual, né? Sobre algum aspecto, né? Para que a gente tenha, né? O aluno consiga construir essa rede, né? De conceitos, né? Para que quando você estiver numa situação real aí no seu dia a dia, né? Você consiga já, não, realmente a gente viu que não é dessa maneira que estão dizendo, né? Porque, querendo ou não, a gente tem o que é chamado de senso comum, né? Que está em nosso dia a dia, né? Então, assim, é importante a gente ter essa noção onde a gente se coloca, né? Eu vou me colocar como um estudante do curso técnico, né? E tem uma visão diferente, né? Ou eu vou manter essa visão de senso comum, né? Então, a gente tem que o que é importante nesse estudo desses conceitos, desses conteúdos, né, é que isso traga um significado para o nosso cotidiano, né, que a gente traga um significado, né, importante sobre isso, né, não é só para estudar por estudar, né, e isso é até ruim, porque se você estuda por estudar, você não põe importância naquilo, né, e às vezes faz por fazer, né. É nesse sentido, né, que a gente gostaria de conduzir, né, até o final do ano, né, esses encontros da gente aí, né, apesar que nem todos participam, né, mas pelo menos eu não fico falando sozinho, né, tem algumas pessoas, né, que se dispõem a falar, né, a trazer alguma contribuição aí, né, e eu creio que com o passar do tempo, né, os outros também, né, vão se desinibindo, né, vamos dizer assim, né. Tem alguma coisa a mais que vocês gostariam de dizer sobre essa questão de cultura, diversidade cultural, né? Tem o choque de cultura, né, que também era, né, um dos elementos que a gente colocou lá, mas é basicamente isso, né, que a gente já falou, né, choque de cultura, quando duas culturas diferentes se encontram, né, e tem esse processo violento, né, de uma cultura sobre a outra, né, uma aculturação, uma sobreposição, né, dos costumes, das tradições, das questões religiosas, né, sobre a outra, né.
A gente vai já hoje não, mas na semana já postar também o próximo conteúdo, né? Para que já no próximo encontro a gente possa discutir melhor, né? Os conceitos e os conhecimentos relativos ao que a gente vai, né, tá falando, certo? Alguém gostaria de falar alguma coisa a mais? Alguma sugestão? Nada? O pessoal tá meio sonolento ainda, né? Bom, pessoal, então se vocês não têm nada a acrescentar, não querem, né, às vezes tirar alguma dúvida, sugerir alguma coisa, né, a gente poderia então encerrar, né, nosso encontro. Agradecer a presença então de vocês que se dispuseram, né, a acordar um pouco mais cedo aí, né, na verdade. É o horário de aula também, né, mas né, a gente agradece assim mesmo a participação, né, e qualquer coisa, qualquer dúvida, a gente vai se falando aí no WhatsApp ou via e-mail, tá bom? Eu espero que vocês tenham aí uma boa semana e um bom dia também, ok? Obrigado a todos aí. Obrigadão, professor. Até o próximo encontro. Até. Valeu, professor. Obrigadão aí. Valeu.